Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar aí sobre um tema bem importante, um assunto bem importante, essencial para você que já investe o seu dinheiro, para você que está começando a investir, para você que está pensando em começar a investir. Porque hoje, ao longo desse nosso vídeo aqui, nós vamos falar sobre como você pode estruturar, como você pode montar uma carteira ideal, uma carteira segura, uma carteira sólida e principalmente uma carteira vencedora no médio e no longo prazo. Então, no mais, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar o conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bem, como nós comentamos ao longo desse nosso encontro aqui de hoje, nós vamos conversar aí sobre como você pode montar uma carteira ideal de investimentos, como você pode montar uma carteira certa para você diversificar o seu dinheiro, para você aplicar e investir o seu patrimônio e com isso conseguir bons rendimentos no curto, no médio e no longo prazo. Bom, a primeira coisa, o primeiro ponto a se entender é conhecer o seu perfil de investidor. Porque não adianta eu chegar aqui e demonstrar, dar exemplos de carteiras, de divisões de carteira, de diversificações de carteiras, se essas divisões, se esses exemplos não se adequam a você, não se adequam ao seu perfil de investidor. Então, antes de fazer qualquer investimento, antes de fazer qualquer movimentação, qualquer aplicação do seu dinheiro no nosso mercado financeiro, é essencial que você se conheça e conheça o seu perfil de investidor, entenda qual é o seu perfil de investidor, para você saber quais são os investimentos mais adequados para você, de acordo com o seu conhecimento, experiência e objetivos com os investimentos. E aí, como nós já comentamos em outros encontros, existem ali 3 tipos de perfis de investidor para você se adaptar, para você se enquadrar, digamos assim, e são eles o perfil iniciante, ou o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil avançado, ou o perfil arrojado, experiente no mercado financeiro. E aí, como cada nome sugere, o perfil iniciante ou conservador é aquele investidor que busca por investimentos mais simples, mais seguros, mais conservadores, para que ele possa ali aplicar o seu dinheiro. Então esse perfil de investidor, esse investidor mais iniciante, mais conservador, vai buscar por investimentos ali de renda fixa, que são os investimentos mais seguros do nosso mercado financeiro. Então ele vai buscar uma carteira mais composta ali por um tesouro direto, por um CDB, por investimentos dessa categoria, por investimentos de renda fixa, que por sua natureza são aplicações, são ativos, são títulos mais seguros e mais conservadores para uma carteira de investimentos. E o segundo perfil que nós comentamos é aquele perfil moderado, que como o seu nome sugere, é aquele perfil de investidor que ele busca ainda assim por uma carteira mais segura, por uma carteira mais simples, mais conservadora, mas que ele já aceita correr um certo risco nessa sua carteira de investimento. Então o perfil moderado ele vai ter basicamente uma carteira composta entre 50-50 em ativos de renda fixa, ativos mais seguros, ativos mais simples e ativos de renda variável, que são ativos mais voláteis, ativos que oscilam mais, como as ações e os fundos imobiliários. Então o investidor com perfil moderado ele vai buscar distribuir uma carteira, montar uma carteira que vai ali pender para esses 2 tipos de investimento, para essas 2 classes de investimentos. Então ele vai ter uma carteira igualmente dividida entre renda fixa e renda variável. E um terceiro perfil que nós comentamos é exatamente o perfil avançado ou perfil arrojado nos investimentos. E como o seu nome sugere, é aquele perfil de investidor que ele aceita correr risco, aceita correr oscilações na sua carteira de investimentos. Então, nesse perfil de investidor, ele vai praticamente ter toda a sua carteira composta, ou grande parte da sua carteira, composta ali por renda variável, composta por ativos de renda variável, que são aqueles ativos mais voláteis para uma carteira de investimentos. Então, aí o perfil de investidor avançado, arrojado, ele vai ter ali 70, 80, 90% da sua carteira de investimentos exposta ali em ações, em fundos imobiliários, em criptomoedas, em ativos do exterior, e o restante ali ele vai ter uma parte bem pequena em renda fixa, em ativos mais simples e mais seguros. Então esses aí são os 3 perfis de investidor que existem no nosso mercado financeiro, e é muito importante, é essencial que você entenda esses 3 perfis e principalmente entenda qual que é o seu perfil nesse momento para você investir. E claro que, como nós acabamos de dizer, o perfil de investidor ele é algo mutável. Então hoje você pode ter um perfil mais conservador, mais moderado. Daqui a um tempo você pode ter um perfil mais avançado, mais experiente. E essas coisas podem mudar, podem transicionar ao longo do tempo. Então aí você percebe que conhecer o seu perfil, entender o seu perfil, vai direcionar praticamente toda a montagem da sua carteira de investimento, certo? Mas juntando algo em comum a todos esses perfis de investidor, existe um ponto bem importante que é exatamente a parte de montar uma boa carteira de investimentos, uma carteira que vai te entregar bons resultados, que vai te entregar uma segurança e uma rentabilidade ao mesmo tempo
para o seu patrimônio. E aí, nesse ponto aqui, é essencial que você tenha uma carteira bem distribuída, bem diversificada, em bons ativos, em bons investimentos, certo? Então é muito interessante, é essencial que você escolha bons ativos de renda fixa, aqueles investimentos que vão te entregar segurança, vão te entregar rentabilidade, vão te entregar bons resultados no curto e no médio prazo. Também é interessante que você tenha ali investimentos de renda variável, como as ações, os fundos imobiliários. Então é muito importante que você saiba escolher, saiba analisar e saiba ali escolher boas ações, bons fundos imobiliários para compor a sua carteira de investimentos, para que esses ativos, diferentemente da renda fixa, te entreguem resultados, te entreguem boas rentabilidades, principalmente no médio e no longo prazo. Então, como nós comentamos, os investimentos, os títulos de renda fixa, eles são investimentos que vão buscar, que vão entregar, que são mais adequados para objetivos de curto e médio prazo, certo? Então, se você tem ali uma viagem programada, uma compra de um bem, uma compra de uma casa, uma compra de um carro, alguma coisa que tenha um planejamento e tenha uma data certa para acontecer e seja uma data ali para o curto, o médio ou médio prazo, é interessante que você invista, que você aplique esse dinheiro para esse objetivo em ativos, em investimentos de renda fixa, como um tesouro direto, como um CDB. Então esse é um ponto, essa é uma particularidade bem interessante para que você precisa entender e internalizar sobre a renda fixa, certo? Que ela é uma categoria com investimentos que você vai utilizar para objetivos de curto e médio prazo. E essa categoria ela tem esse objetivo por justamente ter investimentos que têm um vencimento pré-estabelecido. Então você vai encontrar ali ativos, títulos de renda fixa que tem uma data para vencer, tem um certo vencimento para daqui 2, 3, 5 anos, 10 anos no máximo, certo? E são investimentos que vão te entregar com certeza, digamos assim, uma rentabilidade ao final desse vencimento desse título. Então é muito importante que você escolha os investimentos certos, seja um CDB, seja um tesouro direto, seja um LCI, um LCA. É importante que você escolha o investimento certo de renda fixa que vai ali coincidir, que vai ali casar com a data que você tem para o seu objetivo, para o seu sonho, para a sua meta, e aí sim aplicar o seu dinheiro visando seguir esse plano, essa meta, esse objetivo de curto e médio prazo. E aí, por outro lado, se você tem ali objetivos de longo prazo, para daqui 10, 20, 25 anos, como uma aposentadoria, por exemplo, como uma estruturação de uma renda passiva e mensal para a sua aposentadoria, os investimentos, a classe de investimentos mais adequada para essa finalidade é exatamente a renda variável com as ações e os fundos imobiliários. E esses ativos são mais recomendados para esse objetivo por justamente, primeiro, as ações e os fundos imobiliários, isso já é datado, isso já é estudado por muitos especialistas ao longo do tempo. Os ativos de renda variável, como as ações e os fundos imobiliários, eles entregam melhores rentabilidades, eles entregam boas rentabilidades no longo prazo. Então é muito importante que você invista em boas empresas, em boas ações, em bons fundos imobiliários, visando aí o longo prazo, que basicamente é somente nesse período de tempo que bons ativos, que boas ações vão te entregar boas rentabilidades. E um outro ponto de por que esses ativos são investimentos mais adequados para o longo prazo é que as ações e principalmente os fundos imobiliários são ativos que te pagam rendimentos, que te pagam proventos e a maioria deles proventos mensais, certo? E isentos de imposto de renda. Então você investir em ações e principalmente investir em fundos imobiliários, que são ativos que pagam dividendos todos os meses e isentos de imposto de renda, você investir nesses dois tipos de ativo é uma forma bem eficiente, uma forma bem eficaz de você atingir o objetivo de estruturar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos, por meio do seu patrimônio investido. Então isso é que você precisa saber, entender e internalizar sobre renda fixa, sobre renda variável, certo? Então antes de você investir, é muito importante que você entenda a finalidade, o objetivo de cada classe de investimento. E aí, com base nos seus objetivos, com base no seu plano de investimento, é que você vai escolher os ativos certos, os ativos mais adequados, sejam eles de renda fixa ou de renda variável. Então, isso era tudo que você precisava saber e ter em mente para você ali entender, ainda que de maneira bem superficial, mas é interessante que você entenda sobre a renda fixa, sobre a renda variável, sobre os ativos e para qual objetivo, para qual finalidade cada uma dessas classes de investimentos é mais adequada, para que em cima desse conhecimento você estruture uma carteira de investimentos mais adequada para o seu perfil e para os seus objetivos com os investimentos. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos, tudo que nós abordamos ao longo desse nosso encontro de hoje. E novamente eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui, e eu te vejo no próximo vídeo, hoje na próxima oportunidade. Valeu!